A gente vai falar agora com André Anelli aqui em Brasília, porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou de demolição a derrubada de vetos presidenciais, a lei ali do licenciamento ambiental. A gente contou ontem aqui essa derrota para o governo. A Marina disse que o governo está considerando acionar o STF sobre o caso, numa tentativa de recuperar parte dos vetos que o presidente Lula tinha colocado nessa proposta. André Anelli, conta pra gente o que a ministra falou. Oi, Vitória, muito boa tarde a você, a Márcia e a todos aqui em tempo real na Jovem Pan. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, definiu como uma verdadeira demolição da legislação ambiental essa derrubada de 56 dos 63 vetos presidenciais que haviam sido então decididos pelo presidente Lula e que agora, no dia de ontem, pelo Congresso Nacional, foram derrubados pelos deputados e senadores. A gente destaca antes alguns pontos considerados mais polêmicos aqui pelo Palácio do Planalto, a exemplo da licença por adesão e compromisso, que seria então uma autodeclaração, uma autolicença que aquele empreendimento de pequeno e médio potencial poluidor tem. Então ele não precisaria mais recorrer ao poder público, apenas então declarar que vai acabar contribuindo então com a mitigação dos danos ambientais que forem causados. Além disso, outro ponto que havia sido vetado pelo presidente Lula era justamente então a descentralização das licenças ambientais passadas para estados e municípios. O governo federal era contra isso, mas o Congresso Nacional derrubou esse veto presidencial, além da dispensa para a consulta de terras indígenas e quilombolas, também para um empreendimento de impacto ambiental, para aquelas terras indígenas ou quilombolas que ainda estivessem em fase de reconhecimento. A partir de agora, elas passam a ser feitas, então, essas consultas apenas para terras indígenas já reconhecidas, já definidas pelo poder público. É uma série de vetos, então, totalizando 56, que foram derrubados pelo Congresso Nacional e que foram amplamente criticados pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que definiu, então, como uma demolição tudo isso relacionado à legislação ambiental, e ela ainda afirmou que impactos climáticos, impactos do ponto de vista de tragédias ambientais ainda devem ser potencializados com essa nova legislação. Foi uma demolição do licenciamento ambiental brasileiro, uma regra que nos estados tem 50 anos de consolidação. No plano federal são 39 anos, quase 40 anos de consolidação, e que ao longo dessas décadas evitou centenas de milhares de tragédias. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas. É fundamental considerar a judicialização, estamos considerando fortemente, porque é inconstitucional você passar por cima do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos os cidadãos e cidadãs têm direito a um ambiente saudável. E para justificar essa possível judicialização junto ao Supremo Tribunal Federal, um dos argumentos utilizados pela ministra Marina Silva, além dessa questão do direito ao meio ambiente para todos os cidadãos, é o fato de o próprio governo federal poder ser prejudicado nas negociações do Mercosul com a União Europeia. A gente lembra que a União Europeia tem imposto nos últimos anos uma série de travas, de embargos, de barreiras do ponto de vista ambiental, justamente então fazendo com que o Brasil seja colocado em questionamento em relação à sustentabilidade da sua produção. E na avaliação da ministra Marina Silva, isso pode acabar prejudicando as negociações com o bloco econômico europeu. Vitória, Márcia. Obrigada, Nelly. Pois é, acordo que está demorando tanto para sair, né? E pode ser aí, portanto, um entrave essas derrubadas de vetos. As derrubadas de vetos que são também consequências da relação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. E para falar sobre isso, a gente também vai chamar as nossas comentaristas. Mônica Rosenberg, se o governo tivesse tido
mais cuidado na relação e no diálogo com o Congresso Nacional nesses últimos meses, esse cenário de derrubada de vetos poderia ter sido diferente? Certamente que sim. Inclusive, a quantidade de vetos já é um sinal, 50 e tantos vetos, já é um posicionamento ideológico, né? Já é uma mensagem para o Congresso de que, olha, o que vocês estão fazendo, a gente vai cortando aqui porque não está do jeito que nós queremos. E aí, nesse momento de tensões exageradas, né, acirradíssimas, acaba sendo esse projeto pego de refém e a derrubada de todos esses vetos e uma discussão que deveria ser técnica, que deveria ser baseada em dados, baseada em uma busca de sustentabilidade com o desenvolvimento, acaba ficando presa num cruzar fogo aí ideológico, cada um querendo bater no peito para dizer vai ser do nosso jeito, e quem sofre com isso certamente é o futuro do meio ambiente no Brasil. Ellen Brau, e agora a negociação também, não só para esse projeto, né? Tudo que for negociado pelo Palácio do Planalto vai, sofrer para passar, sofrer. Tem a situação também do projeto antifacção, né? Que o governo era contra e não conseguiu, foi a perda, como a Vitória falou. E tem muita coisa que, inclusive, deve custar emenda, liberação de emendinhas para poder amaciar, sabe? Esse povo que não quer trabalhar, né? Eles não querem trabalhar pelo povo, eles querem trabalhar por eles mesmos, Ellen Brau. Pois é, e está tudo muito interligado, né, Márcia? O que é que pauta exatamente a nossa política? Nós ainda acabamos de ouvir aqui nosso repórter de Minas Gerais, né, falando sobre Brumadinho, Mariana. A gente ainda está com reparações disso, mas o que está pautando o olhar sobre a pauta do meio ambiente no Brasil? Não é o meio ambiente ou tentar evitar a nova Mariana, Brumadinho ou mesmo as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul por eventos climáticos, né? O que pauta é a articulação política. É isso que está ali por trás de cada uma destas decisões. E quando você fala, que olha, tem o PL antifacção, a gente tem todas essas pautas. Essa semana o Congresso aprovou um projeto que vai ampliar o salário dos agentes comunitários de saúde, que vai ter um impacto no orçamento imenso, né? E era simplesmente um recado para o Executivo. Era baseado nisso a aprovação, né? Então a gente tem que ver o que pauta a nossa política, como que ela se desenrola. E é isso que a gente está vendo. Não é o bem comum ou o interesse de um ou de outro. São interesses que são melhor articulados lá dentro, que conseguem ser levados adiante. Até pesquisando aqui que eu ouvi também uma situação sobre o projeto do devedor quanto mais, que também é prioridade para o governo no ano que vem, nesse fim de ano e começo do ano que vem. Ainda tem essa situação aí do projeto do devedor quanto mais. Bom, muita coisa ainda vai rolar nesse fim de ano. Acho que eu nunca vi um fim de ano tão aquecido em Brasília, gente.